A gente definiu sobre os objetivos, a gente fez a definição sobre, né, o que é um objetivo e o que não é, o que não são objetivos dentro da empresa. E aí eu faço uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Você está administrando a sua empresa ou está só apagando incêndio? Você está gerenciando a sua empresa ou você está sendo mais um funcionário da sua empresa? Por quê? Porque se você responde para mim, eu só apago incêndio, só resolvo pepino, é só bucha, cara, tá na hora de assumir o controle do seu negócio. Tá na hora de fazer a sua empresa crescer. Não dá mais para ficar na desorganização, não dá mais para ficar na bagunça, tá? E se eu te perguntasse hoje, qual que é a estratégia de crescimento da tua empresa para os próximos 12 meses? Né? O que você está fazendo para fazer a tua empresa crescer? Quais são os passos que você está dando para fazer o teu negócio crescer? Então, quando a gente fala de objetivos estratégicos para a empresa, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de futuro, a gente está falando de próximos passos. Eu não estou aqui falando com você sobre o teu cliente que reclamou de um produto, eu não estou aqui falando porque o funcionário não passou pano, não limpou a vidraça, não. Eu estou falando de coisas que são pertinentes para você como dono da empresa. Essas coisas mínimas, tá? Isso se resolve depois, tá? Isso se resolve com processo, isso se resolve com delegação, mas e você? O que você está fazendo para sua empresa crescer? Essa é a pergunta. O que eu estou fazendo para minha empresa crescer? E aí eu vou fazer mais uma pergunta para a gente entender em relação aos objetivos. Quantos dos objetivos que você acredita que você tem para o seu negócio, quantos desses objetivos eles são comunicados para a sua equipe? Vou fazer essa pergunta novamente. Quais dos objetivos que você tem para a sua empresa o teu time sabe que existe? Por exemplo, crescer o faturamento da empresa, abrir uma nova loja. Quais objetivos a tua equipe está empenhada em realizar junto com você? Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito comum o dono da empresa não ter a clareza de comunicar isso. Ele guarda para si os objetivos da empresa como se fosse algo, um segredo de Estado. Então imagina, eu não vou contar os objetivos para o meu funcionário, porque se eu contar para ele, ele vai abrir o olho, porque ele vai crescer o olho, porque não sei o que. Cara, se o teu colaborador ele não conhece os objetivos da empresa, se ele não sabe para onde a empresa está caminhando, como é que tu vai cobrar para o teu funcionário se dedicar para que os objetivos sejam atingidos? Porque a partir do momento que só eu sei, ou a partir do momento que só eu sei quais são os objetivos dentro da minha empresa, só eu consigo me dedicar para que eles aconteçam. E aí, se os objetivos eles não acontecem, só eu sou o culpado deles não serem realizados. Eu não tenho como culpar a minha equipe, e não é nem culpar, eu não tenho como responsabilizar resultados de um objetivo se a minha equipe não está a par e não entende o porquê que as coisas estão sendo feitas e não se dedicaram para atingir um objetivo do qual elas não conhecem. Então aqui é um ponto extremamente importante que a gente precisa levar em consideração, os objetivos da empresa precisam ser claros e comunicados. O primeiro ponto que nós estabelecemos sobre os objetivos da empresa é sobre a clareza enquanto a sua definição. Eu preciso ter clareza para definir um objetivo que ele seja atingível, que ele seja mensurável, que seja possível de realizar, né? Que seja possível de ser feito por uma pessoa, né? Ou seja, um objetivo que ele é claro. E o segundo ponto, agora, comunicação. Um objetivo ele não pode ser engavetado como um segredo de Estado. O objetivo ele precisa ser claro para todas as pessoas. Por quê? Porque todo mundo precisa se dedicar igualmente para a obtenção desse objetivo dentro da empresa. Então aqui eu trago para você uma visão
né, que muitos donos de empresa têm medo de compartilhar o objetivo, tem medo de compartilhar com o funcionário para onde a empresa vai, tem medo de compartilhar com o funcionário a visão do negócio, a visão dele enquanto empresário, né? Para onde ele quer levar a empresa, por que ele quer levar a empresa até esse objetivo. E o resultado disso é que o funcionário não engaja, o funcionário ele faz o que ele faz só pelo salário dele, ele não tem uma missão a mais, ele não tem nenhum estímulo, nenhum incentivo a mais para gerar qualquer tipo de resultado. E no final, o dono da empresa se frustra porque as coisas não acontecem, porque a equipe não se une, porque não há engajamento, não há entrosamento, não há foco dos colaboradores, mas ele não percebe, o empresário não vai perceber que ele próprio é o responsável por causar isso. Por quê? Pelo simples fato dele se não compartilhar um objetivo com o colaborador. Não compartilhar aquilo que ele quer alcançar com a empresa. Ah, Marcos, mas se eu falo para o meu funcionário que eu quero aumentar o faturamento, ele vai pedir um aumento do salário. E é justo, se ele te ajuda a atingir os objetivos, é justo que ele receba um aumento. É justo que ele seja bem recompensado pelo resultado que ele gera para você. Agora, se você não quer ver o teu funcionário crescendo, aí você guarda todo o segredo mesmo. Só que o que vai acontecer? Você vai ficar com 90% do trabalho, enquanto o teu funcionário vai ficar com os 10% dele, mas vai fazer jus ao que ele recebe. Agora, quando você compartilha, quando você integra teu time, quando você une o teu time em prol de um objetivo, você vai lá e conquista a meta, conquista o objetivo, e nada mais justo do que reconhecer aquelas pessoas que estão do seu lado fazendo a coisa acontecer junto contigo. Então esse é o ponto que é muito importante da gente pensar em relação aos objetivos estratégicos da empresa e principalmente, 99% do fracasso de uma empresa é culpa do dono. Pela falta de gestão, pela falta de visão, pela falta de liderança, tá? Então, aqui a gente está aprendendo a lidar com os objetivos estratégicos do negócio com o foco de fazer a empresa crescer, de te colocar como dono da empresa para fazer o trabalho do dono da empresa e não para fazer o trabalho de um funcionário, não para fazer o trabalho de um colaborador, tá? Então, esse aqui é o ponto.